E hoje eu quero falar um pouco sobre resignação e resiliência para não pararmos no caminho. Este tema veio ao meu coração esta semana em um momento de meditação, e eu estava lendo a palavra de Deus, e eu li no livro de Provérbios, esse provérbio que está em Provérbios capítulo 24, versículo 10, que diz: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Esta, pode deixar na versão NVT mesmo. Esta, eu li na versão Almeida, revista corrigida, a primeira versão de 1969, que usa a expressão frouxo, né? E termina com a tua força será pequena. Em versões mais modernas, hoje eles modernizaram, por exemplo, na NVT aí, já está uma linguagem mais jovial, né? E aí, mano, se vacilar, mano, vai ser, tu é fraco. Se vacilar é porque tu não é o cara, né? Na versão NVT já está assim: se você vacilar, ô vacilão, se liga, no momento de dificuldade, sua força será pequena. E ainda em uma outra versão, ele usa o termo vacilar e ele termina com: a sua força será estreita, né? Este conselho do sábio Salomão nos desperta para dois conceitos filosóficos e psicológicos, explorados há muitos anos por alguns estudiosos, para definir as reações dos indivíduos diante das dificuldades e das adversidades, né? Nós estamos falando de resignação e resiliência. Salomão, nesse ensino no livro de Provérbios, né, ele está nos alertando que diante das adversidades precisamos fazer alguma coisa, porém nem sempre fazer alguma coisa significa reagir em oposição às dificuldades que estamos enfrentando. É da natureza humana, né? Toda vez que nós sofremos um revés, toda vez que nós entramos num embate, é da natureza humana reagir sempre contrário àquilo que nos opõe, sempre em força em rota de colisão, sempre em força contrária, né? Mas o que Salomão está nos ensinando não só nesse versículo, mas esse trecho do livro de Provérbios, que começa no Provérbios, se eu não me engano, no Provérbios capítulo 22, se eu não me engano, a partir do versículo 17 ou 18, né? Ali começa, na verdade, 30 provérbios que Salomão vai dar como orientação para uma vida melhor. 22, 12. 22. Começa ali 30 provérbios que Salomão, 30 ensinamentos que Salomão vai dar para que nós possamos viver melhor. E quando ele termina esses 30 conselhos, esses 30 provérbios que ele dá, né, ele fala, né, sobre a importância de nós usarmos esses ensinamentos que nós temos recebido na nossa vida diária, na nossa prática. Porque, irmãos, não tem coisa pior do que você aprender a fazer alguma coisa, você aprender a ser melhor em alguma coisa na sua vida e não ser melhor. E é justamente isto que ele está falando aqui. Se tu vacila, se tu te mostra frouxo, se tu te mostras fraco no dia da angústia, é porque aquilo que você tem não está sendo utilizado. Aquilo que você pode fazer, você está deixando de fazer por N motivos, mas não porque você não possa fazer ou porque você não saiba fazer. Mas é que quando nós vacilamos, quando nós somos frouxos, seja por comodismo, seja por qual for a situação, né, nós muitas vezes negligenciamos valores que já temos, capacidades que já temos, competências que já temos,
nós simplesmente as pegamos e as guardamos dentro de uma caixa e as engavetamos, porque isto faz um pouco parte da natureza humana. E resignação e resiliência, né, é o ato que muitas vezes nós usamos de forma errada. Nós usamos a resignação e a resiliência, seja para desistirmos, ou seja para fazermos o contrário daquilo que precisamos fazer. E nós vamos ver um pouco disto. E então nós precisamos aprender a reagir em frente às oposições e às dificuldades que temos em nossas vidas. E é aqui que nós vamos ver então esses dois conceitos que estão no cerne do dilema humano, para ajudar-nos a definir a ação mais correta, de forma mais coerente, buscando sempre minimizar os danos e manter a paz para seguir em frente sem desanimar. E aqui eu faço um alerta: eu não estou aqui neste púlpito para pregar filosofia ou psicologia. Eu não sou psicólogo, eu sou pastor, eu sou um estudante da palavra, eu sou alguém que tem uma responsabilidade de comunicar a palavra de Deus, para que ela sirva para aqueles que me ouvem, ela sirva de elemento transformador, de elemento que realmente subsidie vocês a viverem, em primeiro lugar, dentro do eixo da vontade de Deus, e em segundo lugar, em uma vida plena e abundante, que é o propósito de Deus para nós. Por isso eu quero olhar esses dois conceitos, e um terceiro conceito que daqui a pouco nós vamos colocar, eu quero olhar eles à luz da palavra de Deus com vocês. Eu não quero filosofar e nem muito menos usar da ciência para tentar explicar alguma coisa. Eu quero olhar com vocês à luz da palavra de Deus. E Paulo nos alerta em um dos trechos de sua carta aos Romanos sobre a necessidade de sermos resignados e resilientes. Ele nos alerta com o seguinte conselho: Romanos capítulo 12, versículo 18, diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Ele está dizendo: olha, aqui você precisa ter resignação, que é a condição de nós aceitarmos as coisas que não podemos transformar. Então você precisa entender o que você tem que fazer, e tem que ter posicionamentos no que for possível de você. O quanto estiver em vós, quando ele diz o quanto estiver em vós, é olhando para você e vendo as capacidades que você tem para fazer com que toda e qualquer circunstância da sua vida se torne em situações controláveis, e até mesmo, quem sabe, em situações de bênção. Diferença entre resignação e resiliência, para compreender. Do ponto de vista religioso e espiritual, a resignação e a resiliência são dois conceitos distintos que aparecem relacionados entre si. Enquanto a resignação consiste na ideia de aceitação de modo conformado das circunstâncias, a resiliência significa a ação de mudar ou transformar algo de acordo com a vontade do indivíduo. Mas no campo da psicologia, a resiliência é interpretada como a capacidade da pessoa de lidar com os seus próprios problemas, ultrapassando obstáculos e adversidades que possam surgir. Então, a resignação nos leva a uma condição de aceitarmos as circunstâncias que nos cercam, que nos rodeiam, os intempéries que nos advêm, e nos coloca nesta condição de muitas vezes, e aí é o cuidado onde devemos ter, porque aceitar as coisas não significa que nós precisamos entrar num estado de calamidade por causa daquelas coisas. E nós precisamos então gerenciar estas coisas na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma, de forma em que elas passem a ser do destrutivo para uma condição
uma condição de aceitação, uma condição na qual ela não venha causar tantos danos, principalmente à nossa mente e ao nosso coração. A resiliência como a capacidade de nós olharmos para o problema. Muitas vezes erramos porque usamos a resiliência de forma equivocada, onde nós vamos tentar produzir uma condição de não passar por aquele problema que muitas vezes precisamos passar, ou que muitas vezes veio até nós e não tem como sair. Nós sabemos que o próprio Mestre Jesus já tinha nos dito: no mundo nós teremos aflições. No mundo nós teremos aflições. E Ele vem e diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. O ter o bom ânimo aqui é justamente esta condição de resiliência. Você encontrar naquele momento de dificuldade, no momento da provação, no momento da crise, você encontrar uma forma boa de passar aquilo e de agir com ânimo, com alegria, mas sem perder o foco das coisas que lhe são características de um servo de Deus, de uma serva de Deus. O problema é quando nós queremos usar a resignação de uma forma que nos leva a um estado de prostração. Não, eu aceito, eu sou miserável mesmo, eu sabia que isso era assim, que isso ia dar errado, eu sou miserável, e entra num estado de depressão profunda, entra num caos total. Não, aceite as coisas que não deram certo na sua vida, aceite as coisas que sobrevieram a você, mesmo que muitas vezes não seja algo que você possa compreender que está acontecendo por algum merecimento seu. Aceite elas, mas procure manter a sua condição plena dentro de toda e qualquer situação de dificuldade na qual você esteja passando. Mantenha a sua fé firme, mantenha o amor ao seu próximo firme, mantenha o amor pela sua família, mantenha a sua condição plena de servir a Deus na sua igreja, no ministério que você está, no chamado que Deus lhe deu. Não deixe que o estado de resignação te leve a uma condição de parar com as coisas importantes da sua vida. A abandonar projetos que são sonhos que um dia foram colocados no seu coração pelo próprio Deus. E use a resiliência de forma a encontrar um caminho aonde o sofrimento de todos os que estão envolvidos em cada uma das suas causas, todos possam ter o menor sofrimento possível. Em uma perspectiva bíblica, entendemos que o indivíduo deve apresentar a união da resignação e da resiliência para o seu desenvolvimento espiritual, sendo uma responsável por suportar os momentos difíceis que todas as pessoas enfrentam na vida, e a outra, o estímulo para nunca perder a fé e a esperança de um futuro melhor. É assim que precisamos usar esses elementos que fazem parte da característica humana, da condição humana. Estão em nós, faz parte do que somos. E nós precisamos aprender a usar estas forças para que elas possam nos ajudar a caminhar, sempre olhando para Cristo. E cada vez, irmãos, que nós falamos, como eu termino aqui dizendo, sem perder a fé e a esperança de um futuro melhor. Qual é o futuro melhor que nós, como filhos de Deus, aguardamos? Senão, quando nós encerrarmos este culto nesta noite, nós vamos declarar a razão da nossa esperança. Esse é o futuro melhor que esperamos. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por isso, você precisa trabalhar dentro desta condição de que nada sufoque a sua esperança, nada sufoque a sua fé, nada acabe com o potencial de Deus que está em você, de crer que Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele é aquele que nos deu a palavra e Ele é fiel para cumprir a sua palavra.
O filósofo Edgar Morin chamou esses dois valores de valores complexos e os definiu como antagônicos. Antagônicos são duas coisas contrárias, opostas. E em um dos seus artigos explicou sua tese, baseando-se nos conselhos de Salomão, quando escreve em Eclesiastes, no capítulo 3, sobre os tempos antagônicos da vida de todos nós. Aquele capítulo muito conhecido de todos nós. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz: há tempo certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de se entristecer e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de procurar e tempo de deixar buscar. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Há tempo de rasgar e há tempo de remendar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Nós estamos inseridos neste universo. Nós não fazemos o tempo. Deus é o Senhor do tempo. E os tempos estão correndo, convergindo para o propósito de Deus em todas as coisas. E dentro desses tempos, há todas estas circunstâncias em nossas vidas. Porque se você olhar este trecho, este capítulo da palavra de Deus, há tempo de odiar. Por acaso, nós precisamos, nos é correto odiar? Segundo a palavra de Deus? Não, pelo contrário, a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar até os que nos perseguem, até os que nos fazem mal. Mas acredite, nós vamos odiar, nós vamos ter ódio. Por isso nós precisamos captar dentro de nós tudo aquilo que pode nos ajudar a minimizar esses tempos difíceis pelos quais todos nós passaremos, pelos quais infelizmente não tem como ser arrancado da nossa vida, porque na verdade eles são muito importantes para nós, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas antes de passarmos para um olhar mais profundo dos textos bíblicos sobre esse, eu quero inserir o terceiro conceito que sugere uma atualização da resignação e da resiliência, que é o conceito de ressignificar, que é constituído a partir da raiz da palavra resignar, e nos remete ao ato de atribuir novos valores às coisas e acontecimentos, e assim agir a partir desse novo olhar, dessa nova perspectiva. Então, graças a Deus pela sabedoria que Ele tem dado ao homem, a ciência evoluiu, a medicina, nas comunicações e também nas relações humanas. A filosofia, a psicologia, a teologia, são ciências que estão trabalhando cada vez mais para trazer ao homem, ao homem a uma consciência na qual ele possa construir uma vida estável, uma vida boa, munida de paz e de alegria. E ressignificar é essa atualização desses dois conceitos que já eram tão antigos na história da humanidade, mas que veio sendo entendido, e aí entrou-se a condição de se ressignificar circunstâncias das nossas vidas que a primeiro momento nós só conseguimos entendê-los como fracassos, como derrotas, nós só conseguimos entendê-los como destruição.
como perda, mas nem sempre é assim. Ressignificar é a habilidade de atribuir novas importâncias a um evento que se tornou comum, como a rotina. Nada tem estragado mais casamentos, vidas, igrejas do que a rotina. As rotinas têm matado as relações humanas. As rotinas têm matado a confiança humana. Quantas pessoas não suportam mais a sua própria vida? Não aguentam mais aquele dia a dia da mesmice, das mesmas coisas. Mas muitas vezes ele olha para todos os lados e ele não tem uma outra solução, pelo menos não a curto prazo. Mas ele precisa, então, com resignação e resiliência, ressignificar a sua rotina, para que ele possa encontrar dentro daquilo que é o seu momento, paz para a sua alma, paz para o seu coração. Se não faz isso, cada passo que ele vai dando, ele vai chegando mais perto da beira de alguns abismos de suas vidas, e que geralmente acabam com destruição. Ressignificar faz as pessoas mudarem suas percepções de vida e agirem de maneira que suas atitudes contribuam para um mundo mais agradável. Quando nós entramos com essa condição de ressignificar, e principalmente quando nós buscamos ressignificar as coisas a partir da palavra de Deus, nós tiramos o olho de nós. Nós tiramos o olho do que nós precisamos e passamos a olhar de uma perspectiva bíblica, como Jesus, como Deus, olhando para o mundo e entendendo que alguma coisa precisa ser feita, porque a grande verdade é que boa parte da nossa felicidade está estabelecida na felicidade do nosso próximo. Muito do que nós vamos conseguir nos realizar está no nosso próximo, na alegria dele, na paz dele. Mas o conceito de ressignificar bíblico, olhando sempre para fora, não dando tanta importância, muitas vezes, para os seus sentimentos, mas olhando, procurando no ajudar, no fazer algo por outras pessoas, e desta forma se autovalorizar. Este conceito está sendo extinguido pela sociedade, porque a sociedade cada vez mais se introverte. A sociedade cada vez mais busca no pleno sabor de se auto-atender, de se auto-satisfazer. Os casamentos hoje são terminados porque um olha para o outro e fala: eu não tenho mais alegria com você, você não me satisfaz mais. Mas aquela recíproca é verdadeira. Mas se um olhar para o outro e falar: eu não estou aqui neste relacionamento para me satisfazer, mas eu estou aqui para fazer você viver bem, para te satisfazer. Eu estou neste relacionamento para te alegrar. Talvez este casal consiga olhar um no olho do outro e dizer: o que eu preciso mudar para você ser feliz? Mas enquanto isso não acontece, um olha para o olho do outro e fala: você não me serve mais, porque você não me satisfaz mais. E isto tem acontecido na igreja do Senhor também, porque como vimos aqui o Arnaldo falando, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a noiva de Jesus. Nós somos este casamento místico entre Deus e a sua igreja. E isto está acontecendo com muitas noivas de Cristo, nas quais eles estão dizendo: você não me satisfaz mais, você não me alegra mais, por isso eu não quero mais me casar com você, eu quero o meu divórcio de você. Sendo esses conceitos filosóficos e psicológicos
não são responsabilidades da ciência? Fé e ciência podem andar juntas? Mas como a palavra de Deus nos posiciona dentro do plano divino, mesmo sendo nós sujeitos a todas essas oscilações oriundas das nossas instabilidades, ganâncias, orgulhos e maldades, como que podemos conviver nesse ambiente que nos empurra cada vez mais, nos dizendo: não somos bons se não temos o tipo de carro XY, não somos bons se não temos o tipo de emprego assim, assim, assado, não somos bons se não temos a nossa casa própria, não somos bons se não podemos vestir a melhor roupa. Como é que nós podemos olhar para a fé? Como é que nós podemos olhar para o ambiente espiritual e encontrar neles respostas para combater esses sentimentos que vão dominar a nossa vida e vão nos impulsionar aos abismos? Por isso a palavra de Deus traz um princípio muito importante. E ele nos chama a atenção a uma situação pela qual todo homem precisa ter consciência disso. Ele diz: não se engane, somos todos maus. Deus enxergou isso com pesar e trouxe a confusão para que o homem começasse novamente o processo de se entender com seu semelhante. E isso só seria possível através da linguagem do amor e principalmente do amor de Deus. Eu estou dizendo aqui, nós somos maus. A palavra de Deus diz, né? Não se engane, tudo que o homem plantar, ele colherá. Ele é mau no seu coração. E Deus, quando estava lá na época da Torre de Babel, né? Deus estava conversando com alguém, creio eu que o Filho, que o Espírito Santo, e eles estavam lá conversando, e eles disseram: olha, o homem é mau, o homem é mau, ele está tentando, né? Ele, mais uma vez, ele quer me desobedecer. Aí eles estão construindo esta torre, né? E Deus viu uma coisa muito interessante ali, porque ele olhou naquele tempo, ele viu, quando eles se juntam para fazer alguma coisa, eles conseguem. Se eles continuarem nessa caminhada, eles vão longe. Mas o problema é que eles estão indo longe para o mal. Eles estão indo longe para o que é errado, para o que não é certo. Então Deus vem e traz a confusão. E agora, a partir daquele recomeço, mas agora com as línguas divididas, com as nações que vão a partir dali começar a se separar e se estabelecer, a partir de agora, o homem, ele vai ter que buscar o meio de se comunicar para voltar a evoluir. O propósito de Deus era fazer com que este homem despertasse para voltar a cumprir o seu propósito, que é povoar a terra, multiplicar-se na terra, dominar a terra. Para isso Deus criou o homem, para isso Deus criou todas as coisas, para que a terra fosse algo para nós prazerosa, algo que para nos servir, tanto para nos alimentar, como para nos regozijar, nos dar prazer. Mas olha que coisa interessante, no propósito na Torre de Babel faz com que o homem esqueça o propósito de Deus, que Deus criou todo este plano, este planeta perfeito para nós, mas o homem não, ele quer olhar para o mal. Aí ele fala assim: não, eu quero ir para o céu, onde é a habitação de Deus, eu não quero ficar nessa terra aqui chinfrim que Deus criou para mim. Eu quero é povoar o céu lá, eu quero é dominar onde Deus está, eu quero dominar a terra dele. Precisamos ressignificar os nossos valores. Eu apresentei esses conceitos para vocês para refletir sobre algumas coisas que fazemos constantemente e não deveríamos fazer, mas também sobre algumas coisas que deveríamos fazer e não estamos fazendo, mas principalmente sobre algumas coisas que estamos fazendo, não podemos parar de fazer, mas precisamos começar a fazer
do jeito certo. Precisamos entender que nos momentos de adversidades estamos sendo provados para sermos aprovados. Então, nesse processo, quando você estiver sendo provado, quando você estiver no momento de adversidade, entenda, Deus está tratando com você, Deus está trabalhando a sua vida. Seja resiliente, ressignifique o que for preciso, mas também seja resignado. Aceite com paciência o tratamento de Deus. Só cuidado com uma coisa. Primeiro item: precisamos fazer distinção entre adversidades e consequências dos erros e dos pecados que cometemos. É aqui que entra o texto de Gálatas capítulo 6, versículo 7 ao 9, diz, olha, primeiro, versículo 7, a constatação: não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Diagnóstico, versículo 8: quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Aleluia. E agora, conceito: resignação, resiliência e ressignificação. Portanto, não cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Não pare. Procure compreender se você pecou, se você errou, calculou errado. A palavra de Deus é tão sábia, irmãos, que Ele nos deixa uma palavra onde Ele diz assim: como é que você pode começar a construir uma casa sem antes fazer a conta certa, sem antes fazer o projeto, sem antes pensar como pode fazer, se você tem os recursos que precisa. Então a palavra de Deus, ela nos ensina a andarmos em um caminho de retidão. Não é porque nós temos que fazer isso para não sermos julgados por Deus. Nós temos que fazer isto para vivermos em paz, para desfrutarmos da vida abundante que Deus tem para nós. Porque o problema de Deus não é a nossa salvação, esse Ele já resolveu em Jesus Cristo. A nossa salvação não depende de nós, não precisa de nós. A nossa salvação foi totalmente resolvida pelo ato de amor, pela graça de Deus em Jesus Cristo nosso Senhor. Honrar a Deus com a nossa vida, com a nossa santidade, com a nossa integridade, diz mais respeito ao tempo em que vivermos aqui, para vivermos desfrutando de tudo que Ele tem para nos dar. Não desista. Segundo, devemos enfrentar as adversidades com alegria para sermos aprovados. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolver perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Aleluia. O que poderia nos fazer parar, segundo o que Paulo está nos dizendo aqui, o que poderia nos fazer parar, vem para nos fortalecer na perseverança. O que deveria nos fazer perder o caráter de Deus, nos torna aprovados para Deus. E o que poderia nos causar desespero, nos traz esperança. Aleluia.
quando nós começamos a buscar na palavra de Deus, irmãos, os princípios, os valores bíblicos para reorganizar as nossas vidas, para repensar as nossas situações, as nossas circunstâncias. Quando nós conseguimos parar e olhar para a palavra de Deus, nós vamos sempre entender que Deus está nos tratando, nos melhorando, nos aperfeiçoando. É por isso que mesmo em meio às crises no seu ministério, depois que Paulo foi chamado para ser o grande apóstolo de Cristo, este homem viveu intensamente a sua dedicação a Deus, importando as circunstâncias contrárias que lhe adveram, a ponto de dizer: se o meu viver é Cristo, o meu morrer é ganho. E a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Devemos sempre ter o zelo para com os outros nos momentos da nossa dificuldade. Jó, capítulo 4, versículo 3. Olha só esse texto, queridos. Isso é tremendo. Porque Jó, todo mundo conhece a história de Jó. Jó, eu tenho certeza que se eu perguntar para todo mundo, na nossa consciência humana, ninguém haveria de me responder: Jó mereceu o que ele passou. Porque a palavra de Deus nos diz, no início do capítulo de Jó, do livro de Jó, que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que não se desviava dos seus caminhos. Era um homem íntegro. Então, na nossa consciência, ele não merecia. Mas olha só no capítulo Jó, no capítulo 4, versículo 3, diz assim: um dos seus amigos, Elifaz, está falando com ele, né? E naquela conversa, naquelas discussões: o que você fez? Jó, conta aí para nós, qual é o teu pecado, né? Qual é o teu erro? O que tu está ocultando aí? O que tu está escondendo de nós? Essa foi mais ou menos o teor das conversas de Jó com os seus amigos, né? E no capítulo 4, quando Elifaz está dando uma palavra para Jó, ele diz: eis que ensinastes a muitos, e tens fortalecidos as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Mas agora, Jó, que se trata de ti, te enfadas? E tocante a ti, te perturbas? Porventura, não é o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? O que Elifaz está dizendo? Ele está dizendo: olha, quando está tudo bem, você é ótimo para dar conselho. Mas quando você entra no teu momento de crise, você parece que esquece as palavras de esperança que antigamente facilmente saíam da sua boca. Você se esquece de viver a fé que outrora você tão veementemente defendia com as suas expressões e com as suas práticas e atitudes. Mas porque agora você está em aflição, então quer dizer que agora você não tem mais da parte do teu Deus a mesma certeza, a mesma confiança de que Ele é o teu Deus e Ele é o Deus de amor que te guarda e te protege? Terceiro, nossas dificuldades não podem ser motivo para desanimar ninguém. Antes, pelo contrário, devem ser exemplos que sirvam para fortalecer a fé. Efésios capítulo 3, eu vou acelerar um pouquinho aqui. Efésios capítulo 3, versículo 12, diz assim: por meio da fé em Cristo, agora nós, com ousadia e confiança, temos acesso à presença de Deus. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas provações. É por vocês que eu sofro. A honra é de vocês. Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai,
o Criador de todas as coisas nos céus e na terra, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra, peço que, da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão forte. Aleluia. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Olha, não se preocupe com os meus sofrimentos. Paulo, você chegou aqui, nossa, nós estamos sabendo do seu sofrimento. Paulo, tadinho. Fala, não, para. Tadinho, coisa nenhuma. Se alegrem pelos meus sofrimentos, porque eu estou sofrendo por Cristo. Eu tenho certeza que o que eu estou fazendo por vocês é algo que Deus tem pedido para mim. Então se alegrem, porque uma coisa é certa, vocês podem ter a certeza de uma coisa: vocês têm alguém que ama vocês nessa terra tanto quanto Deus. Eu sou essa pessoa. É isso que Paulo está dizendo aqui, é isso que Paulo está nos ensinando. Mas hoje parece que nós revertemos as nossas causas. Nós entramos nos nossos momentos de sofrimento, compartilhamos com todo mundo o nosso sofrimento, choramos para todo mundo, falamos para todo mundo, nos colocamos em condições muitas vezes de dignos de pena, enquanto Deus está querendo dizer só uma coisa: trate os teus sofrimentos comigo, derrame as tuas ansiedades aos meus pés, eu te dei acesso à minha presença, é comigo que você tem que falar na hora da sua crise. Por isso Deus nos tem dado e nos constituído a igreja sobre a terra. Eu nunca me esqueço que a Magda estava em Porto Alegre e ela estava meditando no livro de Apocalipse, e ela me mandou uma mensagem dizendo: amor, você entendeu a importância do anjo da igreja? A importância que Deus dá em Apocalipse para o pastor, para o anjo da igreja. Falei, nossa, que responsabilidade. Falei, amor, é muita responsabilidade. Eu sou a pessoa para quem você deve chorar e se lamentar se não tem forças para orar. Deus tem me colocado na sua vida para te pastorear, para que eu possa exercer o amor de Deus sobre a sua vida. E é engraçado porque esta mesma igreja de Éfeso, e eu já estou indo para o final, recebeu do próprio Jesus uma orientação que está lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo 2, diz assim: olha só a orientação de Jesus para Éfeso: sei de tudo que você faz. Deus sabe de tudo. Deus, estou falando, fica tranquilo, sei de tudo que está acontecendo, não me perdi não. Deus, a guerra na Ucrânia, calma, eu sei disso, eu sei de tudo. Vi seu trabalho árduo. Espero que Deus esteja vendo isso nas nossas vidas. Trabalho árduo, perseverança, intolerância aos perversos. Examinou as pretensões, pessoas atentas, uma igreja atenta ao que tem recebido. Isso é uma preocupação tão grande, irmãos. Tem tanta gente se alegrando nos templos com coisas fúteis. Eu fico tão triste de ver igrejas, irmãos, que dão tanta importância para todas as outras alegorias do culto, mas quando chega a hora da palavra, parece que o culto ficou chato de uma hora para outra. E fecham o seu ouvido, fecham o seu entendimento. Mas olha o que Deus está falando para a mesma igreja de Éfeso, o que Paulo está dizendo: olha, sejam alegres pelo sofrimento. Ele diz: olha, sei que vocês examinam as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriram que são mentirosos. Que bom, irmãos, quando você começar a buscar na palavra de Deus respostas
Deus, Ele não dá respostas relativas, Deus dá respostas absolutas. Se o Espírito de Deus está em você, não há confusão. Ele te revelará o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, porque o Espírito de Deus não nos deixa confundidos. E ele diz, no versículo 3 do capítulo 2 de Apocalipse, ele disse: sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Aleluia. E ele termina dizendo: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Não abandone a paixão por fazer as coisas de Deus, o amor por estar nesta vida sendo um instrumento de Deus, um discípulo de Deus, um homem, uma mulher a quem Deus chamou para ser filho dele, a quem Deus convocou para entregar com fidelidade, com amor e compaixão, entregar nas suas mãos o plano perfeito para que todo homem possa olhar para Jesus, crer nele e ser salvo. Jesus é o maior exemplo de resignação e resiliência e ressignificação, e principalmente o maior exemplo de amor. E eu termino com o texto de Filipenses, capítulo 2, do versículo 3. Queria que o louvor subisse. Nós vamos encerrar louvando. Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz assim, do versículo 3 até o versículo 8, diz assim: não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Paulo conclui este dizer com o seu próprio exemplo para nós. No mesmo capítulo 2, do versículo 13 em diante, ele diz: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a minha vida, entregando-a a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E quero que todos vocês participem desta alegria. Sim, alegrem-se, e eu me alegrarei com vocês. Aleluia. São dois bons exemplos, né? Paulo e Jesus, dizendo para nós, irmãos: procure nos seus tempos difíceis não entrar em uma condição que te descaracteriza de um filho de Deus, mas antes se despoje de tudo. Seja valente contra você mesmo.
Seja forte contra os seus maus desígnios, os seus maus desejos, os seus maus caminhos. O maior inimigo que você tem a vencer nesta vida não é ninguém que está ao seu redor, mas é você mesmo. Porque na verdade, o grande inimigo da sua alma, ele já foi vencido, ele já está derrotado. Ele foi derrotado por Jesus na cruz do Calvário. Coloque a mão no seu coração. Que esta palavra promova mudanças, Pai, na minha vida e na vida da tua igreja. Que os nossos conceitos possam ser reavaliados. Porque se encontrarmos fracassos como resultados dos nossos pecados, sei que temos em Ti um advogado que intercede constantemente por nós diante de Deus. E não há pecado que Tu não possa perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel para perdoar todos os nossos pecados. Só te peço, dê-nos força para passarmos pelas tribulações, pelas tempestades que os nossos erros e os nossos pecados muitas vezes trarão sobre as nossas vidas. Mas Senhor, se são circunstâncias da vida que Tu estás permitindo para que nós sejamos aperfeiçoados, nos ajuda a passá-las, Pai, com resiliência, ressignificando todas as coisas a partir da Tua palavra, fazendo valer em nossas práticas e atitudes aquilo que temos recebido de Ti, aquilo que temos recebido da Tua parte, para que possamos em tudo nas nossas vidas honrar o Teu nome e viver, Senhor, nesta terra a plenitude da Tua bondade, Senhor meu Deus, da Tua graça, da Tua verdade. Em nome de Jesus, a palavra está liberada, que ela seja verdade prática em nossas vidas. Amém e graças a Deus.